Goiás ultrapassa a marca dos 500 mortos pela Covid-19. Mesmo assim, uma das principais cidades turísticas do estado decide não seguir o decreto estadual. Caldas Novas reabre para o turismo. Hotéis, pousadas e pensões já estão funcionando. Mas o movimento nesses primeiros dias ainda deve ser pequeno. Segurança em primeiro lugar, até na hora de cuidar da saúde. Os cuidados da polícia para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Chega mais que o Jornal Anhanguera já está no ar. Boa noite, agora são 7h14 e a cidade de Goiás decretou fechamento alternado do comércio e multa para quem desrespeitar o revezamento. O João Vitor Guedes, trabalhando em casa essa semana, tem mais informações. Boa noite, João Vitor. Oi, Rosane, boa noite a todos. Multa cara, viu, de R$ 3.100 para quem desrespeitar, então, esse decreto que começa na sexta-feira com tudo fechado. Há uma novidade também nesse decreto de sexta-feira, que lá na cidade de Goiás, quem for flagrado sem máscara pode pagar uma multa de R$ 52,25. Lembrando que nesse fechamento alternado, bares, restaurantes, hotéis e pousadas lá na cidade de Goiás devem continuar fechados. Segundo a Prefeitura da cidade de Goiás, até agora foram confirmados 10 casos do novo coronavírus lá na cidade. Outros 10 casos são considerados suspeitos. A Prefeitura decidiu adotar, então, esse escalonamento para aumentar o isolamento social lá na cidade. Rosane. Tá certo, João Vitor, obrigada. E ao contrário da cidade de Goiás, hoje foi o primeiro dia do retorno do turismo em Caldas Novas. Essa retomada vai na contramão do decreto do governo do estado, que adota o fechamento alternado de atividades não essenciais por 14 dias. O movimento nas ruas de Caldas Novas foi tímido no primeiro dia de retorno do turismo. Hotéis, pousadas e pensões, com ou sem parques aquáticos e piscinas, puderam voltar a funcionar. Adequamos algumas situações de protocolo, tudo para receber o turista com muita segurança e qualidade. A reabertura do turismo acontece no momento em que o estado adota o fechamento alternado de atividades não essenciais de 14 dias. Mas o município não aderiu ao novo decreto do governo do estado. A prefeitura decidiu reabrir o turismo com base nos números de coronavírus no município e também com a implantação desse hospital de retaguarda. A unidade conta com 20 leitos, sendo 3 de isolamento, com um respirador. Hoje nós temos um índice de contaminação e doentes muito baixo, cerca de 25% do previsto naquele estudo da Universidade Federal de Goiás. E nós temos certeza que estamos reabrindo hoje e não vai ser necessário fechar. Mas nem todos os hotéis acham que esse é o momento para a retomada. É o caso dessa rede, que só deve reabrir no final de agosto ou início de setembro. Para quem já voltou, foi montado um protocolo de segurança e os estabelecimentos precisam obedecer ao limite de 50% da ocupação. Esse retorno também anima o comércio, que agora tem regras mais rígidas para funcionar. O que nós podemos fazer é, com responsabilidade, esperar eles com toda a segurança, com as plaquinhas, que não podem entrar sem a máscara, com álcool em gel. Foram mais de 3 meses sem receber turistas. A população entende a importância do setor para a economia, mas não esconde a preocupação. A gente deve pedir aos turistas que eles venham com consciência para Caldas Novas, que eles sigam as normas de todos os hotéis, né, das pousadas, para que Caldas Novas não tenha a necessidade de fechar. A partir do dia 10 desse mês, vão voltar a funcionar os parques aquáticos e clubes. Caldas Novas tem 70 casos confirmados de Covid-19, com 3 mortes. E o prefeito de Jataí anunciou hoje que também deve seguir ao decreto do governo estadual. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o repórter Bruno Dourado. Bruno, boa noite para você. Conta para a gente como é que foi a reação dos comerciantes por aí. Pois é, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. A reação veio após o anúncio do prefeito, viu? Empresários aqui de Jataí vieram para a porta
da Prefeitura da cidade, de onde nós falamos ao vivo. Eles trouxeram um carro de som, faixas e cartazes para chamar a atenção do prefeito, né, e pedir que o comércio não seja fechado. Alguns minutos depois, o prefeito recebeu esses comerciantes para uma reunião. Toda essa movimentação começou após o prefeito anunciar em uma coletiva de imprensa o fechamento do comércio não essencial já a partir da próxima segunda-feira. Segundo a prefeitura, a decisão foi em comum acordo com os prefeitos da região sudoeste para barrar o avanço e a contaminação da Covid-19 aqui na região. Inclusive, hoje à tarde eu estive com alguns comerciantes, eles disseram que estão preocupados com a situação, inclusive alguns já estão falando em demissões nessa terceira fase aí do fechamento do comércio aqui na cidade. Agora um balanço para atualizar os dados da Covid aqui em Jataí, são 388 casos de Covid, isso segundo o último boletim divulgado, e 3 mortes. Há informação aí de outras 2 mortes que estão em investigação, mas até o momento nada foi confirmado. Rosane, volto com você. Tá certo, obrigada, Bruno. E olha, vamos mudar de assunto porque um homem morreu num acidente de trabalho em uma usina em Bom Jesus. Vamos ao vivo então para o sul do estado, onde está o repórter Jonathan Moreira e tem mais informações. Boa noite, Jonathan. Para você também, Rosane, para todos que estão nos acompanhando, esse homem de 45 anos sofreu um acidente enquanto trabalhava na irrigação de uma lavoura de cana no município de Bom Jesus. Ele foi puxado por uma haste que acopla o trator a esse equipamento de irrigação. Ele teve um dos braços amputado, foi socorrido com vida pelo SAMU e levado ao hospital em Bom Jesus. Depois ele foi transferido para o URSO, que é o Hospital Estadual de Urgências da região sudoeste. Em nota, o URSO confirmou que, de fato, o paciente deu entrada às 2h50 da tarde, mas morreu por volta das 3h30, vítima de politraumatismo. Também em nota, a Panorama, uma usina de açúcar e também álcool, disse que lamenta o ocorrido e disse que vai prestar toda a assistência para os familiares. O corpo deve ser levado para o IML de Rio Verde. Rosane? Que notícia triste. Obrigada, Jonathan. Em Alexânia, um novo decreto começou a vigorar hoje. A partir de agora, uma reunião com mais de 8 pessoas já é considerada aglomeração, a não ser que todos morem na mesma casa. As igrejas estão liberadas aos fins de semana desde que sigam protocolos de segurança e avisem a prefeitura do funcionamento com antecedência. O comércio continua aberto, limitando o número de pessoas e seguindo as orientações de prevenção, como o uso de máscara e álcool gel. E o estado de Goiás ultrapassou a marca de 500 mortes pela Covid-19. Só de ontem para hoje foram mais 46 registros, de acordo com a Secretaria de Saúde. Então vamos atualizar aqui no nosso telão esses números. Olha só, 521 mortes. 25.808 casos confirmados, 62.320 casos suspeitos e 30.543 casos já foram descartados. E em Mineiros, o número de casos confirmados de Covid-19 aumentou mais de 1000% em apenas um mês. Isso depois que indústrias do município começaram a testar os funcionários. Até agora, 9 mortes foram registradas. Mineiros é a segunda cidade que mais tem casos de Covid-19 na região sudoeste, atrás apenas de Rio Verde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Mineiros tem 535 casos de Covid-19 confirmados. Quase a metade é de funcionários de 2 frigoríficos da cidade. A prefeitura chegou a exigir a paralisação dos trabalhadores de um desses frigoríficos, mas a decisão foi revogada. Nesta quarta-feira, a prefeitura confirmou mais 2 mortes na cidade por Covid-19, chegando a 9 casos. Segundo a Secretaria de Saúde, a recepção do Hospital Municipal foi desativada para ampliar as salas de atendimento. Na farmácia do hospital, os medicamentos usados nos pacientes com coronavírus já estão acabando. O município tem tomado providências para que a gente tente manter esses estoques, tanto de medicação hospitalar quanto medicação para o paciente grave, entubado. A gente tem tentado, junto aos fornecedores, junto à indústria, manter esses estoques. 20% dos 10 leitos públicos de UTI já estão ocupados. Segundo a Prefeitura de Mineiros, para diminuir a circulação da população e a contaminação, o comércio de Mineiros deve fechar as portas a partir da próxima segunda-feira. Pouco caminho que eu vinha fazendo, que era do trabalho para casa, da casa para o trabalho, a gente percebe que a cidade está num ritmo como se realmente não tivesse acontecendo. Muita gente nas ruas, comércio funcionando normalmente.
Tem que mudar o comportamento, né? Agora, imagina como tem sido a rotina dos bombeiros e da polícia durante essa pandemia. Em Rio Verde, para garantir a segurança desses profissionais e da população, eles tiveram que mudar o jeito de trabalhar. Foi preciso fazer a desinfecção da viatura dos bombeiros depois que eles socorreram uma mulher em crise convulsiva. Os militares só descobriram que ela tinha suspeita de Covid-19 durante o atendimento. Por isso é tão importante que a pessoa que liga para pedir ajuda seja transparente. Caso tenha alguma suspeita, que relatem, que sejam fiéis na medida do possível, informando para que nós possamos tanto nos proteger, para continuar atendendo a população e também proteger a pessoa que está necessitando de atendimento. Todo o cuidado é necessário, porque os bombeiros têm um contato muito próximo com as vítimas. No batalhão de Rio Verde, todos os 71 militares fizeram testes rápidos. 2 resultados positivos foram descartados com o PCR. Assim como os bombeiros, a Polícia Militar não para continuar combatendo o crime. Ao mesmo tempo em que se luta também contra um vírus invisível, os policiais tiveram que se adaptar. A abordagem aos suspeitos agora é diferente, com menos contato. E caso eles precisem ser levados para a delegacia e estejam desprotegidos, os PMs têm máscaras para oferecer. Toda vez que uma nova dupla de PMs assume uma viatura para começar o trabalho, é preciso fazer a desinfecção do veículo. Todos os policiais da regional fizeram testes para diagnosticar a Covid-19. Pelo menos 10 de um total de 228 testaram positivo para a doença. Alguns já voltaram ao trabalho e outros ainda se recuperam em casa. O batalhão tem um médico que monitora casos suspeitos. Os policiais que têm alguns sintomas são encaminhados para ele. Até esse sair o resultado, o policial fica afastado e caso o teste seja negativo, o policial já retorna imediatamente para o serviço. O comandante regional da PM aqui em Rio Verde, Coronel Ricardo Rocha, foi diagnosticado com a doença e está internado. Ser acometido por essa doença é muito terrível, né? Os meus policiais militares estão nas ruas há mais de 120 dias, desde o início. Não recuaram em momento algum. Estão servindo a população, protegendo a população. Pois é, a gente tem falado bastante de superlotação das UTIs por conta da Covid-19. Em alguns estados, o problema foi tão grave que pacientes precisaram ser transportados de avião para hospitais onde ainda havia vagas. Mas como é o dia a dia do profissional que cruza os céus do nosso país para socorrer os doentes? Honório Jacometo conversou com um deles. Assim como a vida de todos nós, os dias do Dr. Douglas também mudaram bastante. Por causa da Covid-19, o médico passa mais tempo no ar que na terra. Está sendo feito agora o abastecimento do avião para a gente iniciar a missão. A missão é cruzar o país dentro deste avião para salvar vidas. Uma UTI aérea completa, com tudo que existe num hospital. E aqui são o tão falado respirador, que é a ventilação mecânica, em que o paciente que está entubado. O transporte precisa ser sempre ágil, porque esse socorro rápido faz toda a diferença. Os médicos que trabalham numa UTI aérea têm basicamente 2 preocupações: salvar a vida dos pacientes e, ao mesmo tempo, não se contaminar com o novo coronavírus. Afinal de contas, durante todo o voo, eles ficam muito perto do doente. E em meio a esse cenário preocupante, o Dr. Douglas conseguiu aliar a tudo isso uma paixão: a fotografia. São registros que mostram o cotidiano em terra, preparando o paciente, nos hangares e em meio às nuvens, nos aviões. Um diário de bordo da medicina humanizada. A inspiração são as histórias deles, porque a maioria, aliás, cada um tem sua história diferente da do outro. Cada um está saindo do lugar de origem por um motivo, cada um passou por alguma coisa e muitas delas tocam a gente. Eu acho que a humanização, para mim, é a base da medicina, né? Esse contato com o paciente. O Douglas e tantos outros profissionais da medicina e da aviação seguem levando pacientes de um estado para o outro. E por onde passa, o médico goiano vai espalhando uma mensagem de esperança. Que a gente nunca se esqueça de olhar no horizonte sobre a fé de que dias melhores virão.
Vamos ver, se Deus quiser. O motorista suspeito de atropelar e matar um idoso de 76 anos na BR-070, em Águas Lindas, se apresentou à polícia. O Danilo Moreira acompanhou o caso e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Danilo. Oi, Rosane, boa noite a você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Esse motorista de 48 anos se entregou nesta terça-feira junto com um advogado em uma delegacia de Águas Lindas. Em depoimento, ele confessou que estava dirigindo o carro vermelho. Ele negou que estivesse bêbado e disse que deixou o local porque estava com medo de ser linchado. Logo depois, esse motorista foi liberado. Essas informações foram repassadas pelo delegado Danilo Vitor, que está investigando o caso. Ainda de acordo com o delegado, esse homem deve responder por homicídio culposo no trânsito qualificado. Se condenado, ele pode pegar até 8 anos de prisão. Esse caso aconteceu no dia 21 do mês passado. Esse motorista atropelou um idoso de 76 anos que estava tentando atravessar a BR-070 em Águas Lindas. Esse idoso morreu na hora. Dias depois do crime, a polícia encontrou o carro desse motorista escondido em uma casa em Águas Lindas, coberto com uma lona. Viu, Rosane? Eu volto com você. Obrigada, Danilo, pelas informações. Anápolis não aderiu ao decreto da quarentena escalonada do governo do estado, mas vai endurecer as ações para tentar impedir que a Covid avance ainda mais no município. E tem multa pesada para quem promover festinhas, viu? A mudança começa a valer a partir de sexta-feira, com mais restrições e punição severa para quem descumprir os protocolos sanitários e de funcionamento pelo município. Nós estamos estipulando multa de R$5.000, que estará vinculada à certidão, à matrícula do imóvel, onde for desrespeitado as normas de segurança. Nós teremos um rodízio no que diz respeito ao comércio no centro da cidade e nas principais avenidas. Nós teremos também escala de 12x36 em várias indústrias do DAIA. Nós estaremos fechando as praças, os parques, os espaços esportivos. Bares e restaurantes só funcionarão no modelo drive-thru. Todo dia, a partir das 22 horas, todas as atividades comerciais também serão suspensas, ficando apenas farmácia e urgência e emergência na área de saúde. E na sexta-feira, a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã de segunda-feira, nós implementaremos a mesma coisa. Todas as atividades econômicas suspensas, com exceção dessas que são essenciais. Anápolis contabilizou até as 4 horas da tarde dessa quarta-feira 964 casos de Covid-19 e 18 mortes pela doença. Com a ocupação dos leitos de UTI, a cidade sai do nível leve para moderado na matriz de risco implementada pelo município no final do mês de abril. Ainda em Anápolis, a gente conversa ao vivo agora com Paulo César Oliveira, porque a PM encontrou uma estufa com diversos pés de maconha em um apartamento. Boa noite, Paulo. Como é que a polícia chegou até esse local? Boa noite, Rosane. Pois é, foram 90 pés de maconha, 90 mudas de maconha encontradas então nesse apartamento. A polícia chegou até esse local depois de abordar um homem num bairro onde fica aqui o antigo parque de exposições da cidade. Ele estava em atitude suspeita. Depois da abordagem, a polícia com ele encontrou algumas buchinhas de maconha, mas ele confessou que tinha mais drogas em casa. A polícia então acompanhou esse homem até a casa dele e lá encontrou mais alguns tabletes de maconha e, para surpresa, durante vistoria no imóvel, na casa, fazendo buscas pelo apartamento, encontrou um cômodo com uma estufa inteira climatizada, então com 90 mudas de maconha sendo cultivada. E o mais engraçado, Rosane, que quando a polícia perguntou para esse jovem de 22 anos o que ele faria com toda essa droga, ele disse que tudo era para consumo. O jovem não tinha passagem pela polícia e acabou então sendo preso e levado para a Polícia Civil. Toda a droga também foi levada. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Paulo César. Vários municípios da região sudoeste devem aderir ao decreto do governo que propõe o fechamento do comércio por 14 dias. O Fábio Lemen está ao vivo de Rio Verde e traz informações para a gente. Quando que eles começam a cumprir essa medida? Fábio, boa noite para você.
Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. Essa reunião foi com os prefeitos aqui da região sudoeste. Essa medida começa a valer na próxima segunda-feira, dia 6. As principais cidades aqui da região, Caçu, Santa Helena, Quirinópolis, Montevidéu, elas passam a adotar, portanto, esse decreto já a partir da próxima segunda-feira. A gente vai ouvir agora o vice-presidente da Associação Goiana de Municípios, que esclarece um pouco mais sobre essa medida, que é o Kelson Vilarinho, que é prefeito de Cachoeira Alta. A gente reuniu mais de 20 prefeitos e definimos iniciarmos na segunda-feira o fechamento do comércio, devido ao Rio Verde já ter determinado. E a gente vai ter essa semana, que é a semana de compra, início de mês, o pessoal fazer pagamento, e segunda-feira nós vamos obedecer os 14 dias intercalados com os outros 14 dias. Rosane, eu lembro que essa medida aqui em Rio Verde já começou a valer no dia 22 de junho, ou seja, Rio Verde já começou a adotar esse decreto do Estado que começou a valer agora, portanto, lá no dia 22 de junho, termina agora no próximo domingo, o comércio aqui, portanto, está aberto, inclusive os shoppings, e na próxima segunda fecha tudo novamente. Voltamos com você, Rosane. Verdade, Fábio, a gente tem mostrado aqui no jornal mesmo essa situação. Obrigada, viu? E a seguir, saiu no fim da tarde a primeira decisão judicial contra o decreto estadual que estabelece o fechamento alternado das atividades econômicas em Goiás. Com imagens de Anápolis, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Agora são 7h34. Jornal Anhanguera de volta, agora são 7h36 e saiu no fim da tarde a primeira decisão judicial contra o decreto estadual que estabelece o fechamento alternado das atividades econômicas em Goiás. A OAB conseguiu uma liminar que autoriza o funcionamento dos escritórios de advocacia. Entidades que representam o comércio declararam que também vão procurar a justiça para reabrir. Hoje, um dia após a prefeitura da capital aderir ao decreto, nem todo mundo cumpriu as regras. Na região da Rua 44, os comerciantes que se prepararam para trabalhar precisaram fechar as portas. Havia comprado mercadoria para repor o estoque, esperando os clientes, tinha combinado com os clientes e assim, o governo pegou a gente de surpresa. Hoje eu vim para cá, mas eu nem sei se pode ficar, se tem que ir embora, como é que é. Eu e minhas colegas estão com medo de a gente perder o emprego. Porque a loja fechada ela não produz, então ela não pode me manter. A associação que representa os lojistas da 44 e o Sindilojas, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Goiás, disseram que vão contestar o decreto na Justiça. O que nós vamos fazer? Vai reduzir o salário dos funcionários 50% ou vai demitir os funcionários? Vamos buscar os meios legais justamente para que isso aí fique realmente garantido o emprego do empregado, né? E fique garantido as vendas no comércio. A OAB entrou com um mandado de segurança pedindo que o decreto estadual não seja aplicado aos advogados, porque os prazos dos processos não foram suspensos. Isso justificaria o funcionamento dos escritórios, inclusive com atendimento presencial dos clientes. A ação também cita que o próprio Tribunal de Justiça já acatou esse entendimento num outro mandado de segurança que a OAB conseguiu há 2 meses. Com esse advento das sessões por videoconferência, os escritórios tiveram que se adaptar com internet de banda larga, com alguns recursos tecnológicos, mas nem todas as residências têm esse mesmo aparato tecnológico. A justiça funcionar sendo o advogado essencial, a OAB entendeu que os escritórios também teriam funcionado. A decisão do Tribunal de Justiça saiu no fim da tarde desta quarta-feira. O desembargador Gerson Santana Sintra liberou o funcionamento dos escritórios de advocacia em todo o estado e com atendimento presencial, mas determinou que eles sigam as recomendações de prevenção ao coronavírus definidas pela Secretaria de Saúde do Estado. O governo de Goiás diz que não foi intimado sobre a ação da OAB, mas adiantou que o decreto que instituiu o revezamento das atividades econômicas é legal e constitucional. Diz também que o decreto tem fundamento científico e lembrou que o estudo da Universidade Federal de Goiás apontou o risco de colapso no sistema de saúde se o cenário continuasse como estava.
O governo disse ainda que vai lutar com todos os meios para salvar vidas, defendendo judicialmente as medidas adotadas e convencendo a população e as prefeituras a adotarem o isolamento. A Procuradoria-Geral de Goiânia não quis comentar a ação da OAB e vai aguardar outras possíveis ações judiciais para se manifestar. A Polícia Rodoviária Federal resgatou um filhote de veado que foi atropelado, olha, lá na BR-153. O acidente foi na altura do município de Uruaçu. Por causa de um ferimento na pata causado pelo atropelamento, os policiais levaram o animal ao veterinário para que fosse feito o atendimento adequado. O IBAMA foi acionado e uma equipe do órgão recebeu o animal. Ele será tratado até que possa ser devolvido à natureza. E a quinta-feira vai ser fria em algumas regiões do estado. Veja só na previsão do tempo. Prepare o cobertor, porque o frio está chegando nas regiões sul e sudoeste do estado, devido ao ar frio que avança sobre o Brasil por causa de uma alta polar. Em Jataí, Chapadão do Céu e Itumbiara, o dia amanhece aos 9 graus. Lusiânia registra mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em todas elas, a umidade relativa do ar fica em 30%. Agora a gente fala de solidariedade. Um grupo de motoqueiros lá de Caldas Novas se uniu para conseguir arrecadar mais de 2 toneladas de alimentos que vão ser entregues a famílias carentes e a um lar de idosos da cidade. O grupo Abutres também informou que vai distribuir 600 marmitas para a população de baixa renda em Caldas Novas. Ao todo, 32 pessoas fizeram parte dessa corrente do bem. Que coisa boa, né? E olha, quem for pego montando acampamento na beira do rio Araguaia vai ser multado a partir de hoje, viu? E o valor é salgado, pode chegar a R$500 mil por causa da pandemia do coronavírus. Por causa da pandemia do coronavírus, né, a gente sabe a temporada de férias do Rio Araguaia foi cancelada. E a nossa imagem do dia tem a ver com esse paraíso que é tão querido dos goianos. Olha só quem está curtindo muito o rio, gente, os botos. E essas imagens foram gravadas perto do centro de Aruanã. É isso mesmo, com o Araguaia mais calmo, sem aquele vai e vem de barcos, de turistas. Os botos foram vistos nadando tranquilamente por ali. Eles podem chegar a 2,5 metros de comprimento. O animal está ameaçado de extinção, então a preservação é muito importante. A gente termina o J2 com esse belíssimo flagrante feito pelo videomaker Leandro Leão, que enviou pra gente as imagens. Uma boa noite pra você. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo e um cheiro pra vocês, gente. Dona Cacilda!